8h13, a gente vai aprofundar um pouquinho a análise dos resultados dessa pesquisa que nós divulgamos em primeira mão aqui na CNN, logo na abertura do Novo Dia, às 7h da manhã. Mostramos para vocês agora novamente às 8 para dar mais sustentação, dados, para repetir para quem eventualmente não estava com a gente às 7 e para análise do cientista político Felipe Nunes, que é o diretor da Quest Genial, responsável pela pesquisa. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã na CNN. Felipe, de acordo com os últimos números da pesquisa de vocês, que a gente tem divulgado sempre aqui na CNN Brasil e, de certa forma, também na comparação com outros institutos de pesquisa, a gente nota mais ou menos um cenário congelado nesse momento, né? Com o ex-presidente Lula em primeiro lugar, com um avanço, né? Uma recuperação de popularidade, consequentemente de intenção de votos do presidente Bolsonaro, e lá embaixo aquela briga de foice para saber se alguém vai conseguir se aproximar dos dois, né? Tem algum movimento diferente que a gente não enxergue no primeiro plano e que você, especialista, pode nos iluminar e nos ajudar a enxergar? Tem alguma coisa acontecendo por baixo desses números ou não? Colombo, acho que o mais relevante nessa pesquisa é o desencantamento que a gente observou com o eleitorado que apostou desde o ano passado, né, desde o começo da discussão sobre a eleição, na terceira via, né? A gente sempre perguntou para as pessoas, independentemente do voto delas, quem elas gostariam que vencesse a eleição. E se a gente vamos trabalhar aqui numa média, aproximadamente 40% dos eleitores brasileiros sempre diz que gostaria que Lula vencesse, aproximadamente 30% gostaria que Bolsonaro vencesse e outros 30% apostavam numa terceira via, né? Gostariam de encontrar uma terceira via, é o que a gente chama de demanda eleitoral. Mas a movimentação de Moro e a movimentação de Dória na semana passada criou um desencantamento que a pesquisa mostra de maneira muito objetiva, né? Caiu aí desses 30 de média o desejo, a vontade de eleger uma terceira via para agora 19 pontos. Ou seja, você tem uma redução aproximada de 10 pontos percentuais nesse indicador. Ou seja, isso indica para a gente que o eleitor brasileiro está cada vez mais convencido de que a eleição será mesmo uma eleição, uma disputa entre os dois, né, presidentes. Lula, que já foi presidente do Brasil, Bolsonaro, que é presidente do Brasil. É a primeira vez que a gente vai ter uma disputa entre dois gigantes, vamos dizer assim, duas pessoas que já ocuparam o cargo de presidente. Essa polarização vai se confirmando, ao contrário da expectativa de muita gente no começo dessa série histórica. E eu acho que esse é um dado relevante, por quê? Porque isso fez com que, Colombo, o eleitor que votou em Bolsonaro em 2018 voltasse a votar nele, um percentual considerável que estava em Sérgio Moro, passou a votar nele novamente. Nesse cenário, a gente tem aí uma simulação, vocês mostraram agora o cenário com o Moro, a gente fez um sem o Moro e dá para ver claramente que os votos aí se transferem em sua maioria para o presidente Bolsonaro. Então a polarização fica mais forte, fica cada vez mais evidente e quem mais se beneficiou nesse processo todo foi o presidente Bolsonaro. Felipe, obrigada por nos atender. Stephanie falando aqui contigo. Agora, ontem a gente acompanhou lá em Brasília uma reunião de 4 dos principais partidos dessa chamada terceira via para tentar chegar a uma solução. Anunciaram que no dia 18 de maio vão, definir aí a candidatura para concorrer à presidência da República em outubro. E eu queria saber de você como é que isso pode mudar aí esses resultados das próximas pesquisas. Você vinha falando dessa concentração, da polarização entre Lula e Bolsonaro, até dia 18 saindo. Esse nome pode mudar os próximos resultados nessa série? Stephanie, o grande desafio que a terceira via sempre teve foi o desafio de coordenar politicamente uma solução que parecesse competitiva para o eleitorado, né? Os últimos sinais, eles são contrários, né? Se a gente pensa sobre essa perspectiva, né? A desistência de desistir do Dória, a fala truncada em relação à troca de partido, né? O Podemos ali não dando palanque real, né? Condições de disputa para o Moro, ele teve que ir para a União Brasil. Tudo isso, na verdade, pareceu fraqueza, né? Sinalizou para o eleitor como fraqueza e não como aquilo que se esperava, que era
dar força, né, para esse movimento de terceira via. O que pode mudar isso é, como a gente está acompanhando desde ontem, uma possível coordenação entre os vários partidos, os vários nomes, que podem aí criar um fato político e tentar, de novo, reanimar esse público que durante muito tempo, como eu disse, tinha demanda de terceira via, mas não encontrava uma oferta à altura de suas expectativas, o que fez agora recentemente até provocou esse desencantamento, né, esse desânimo, como eu citei na última questão. A dúvida que fica, Stephanie, eu acho que a pesquisa pode ajudar a esclarecer isso, é se, mesmo com essa união, né, se esses nomes vão ser realmente capazes de fazer frente, né, a esses dois grandes nomes, Lula e Bolsonaro. Hoje, o sentimento neste momento do eleitor brasileiro é de que não, né? Que mesmo com a coordenação política, hoje o desejo pela terceira via é muito menor do que já foi no passado. Agora, se esse fato político for construído a ponto de mostrar competitividade, por exemplo, nas simulações de segundo turno, para fazer frente a hoje o líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula, aí esse quadro pode mudar. Mas eu, nesse momento, aposto que a gente está caminhando com mais probabilidade para ter uma disputa entre Lula e Bolsonaro do que uma disputa aí entre um desses nomes e uma terceira via. Felipe, uma última pergunta rapidamente. O cenário, em tese, para qualquer presidente se reeleger, com inflação alta, com desemprego alto, com economia crescendo muito pouco ou nada, com pandemia, guerra internacional, né? Ou seja, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e, em tese, desfavorável para quem está no cargo, né? Independentemente de quem seja. No caso, agora, é o presidente Bolsonaro. Ele está sendo favorecido, mais uma vez, por uma melhora de percepção do governo, mas principalmente por ser tratado como o único que pode vencer Lula nas eleições, ou seja, é de novo o antipetismo sendo depositado no presidente Jair Bolsonaro e o antibolsonarismo claramente depositado no ex-presidente Lula, além de lembrança de governos passados dele? Colombo, essa é uma excelente pergunta, porque nos aponta no prognóstico do que vem pela frente. E eu acho que esse levantamento de abril ele é muito importante, porque ele traz dois elementos. A recuperação da imagem do governo, produzida fundamentalmente nas áreas onde Bolsonaro já foi bem votado no passado, estou falando da região sul do país, da região norte e na região centro-oeste. Nesses lugares, o presidente melhorou, né, nos últimos tempos. Isso é fruto de desse vácuo político deixado principalmente por Moro, mas, né, também pela terceira via. Esse é um elemento. O outro é um movimento significativo da terceira via, do efeito do Auxílio Brasil nas populações de baixíssima renda. Se a gente comparar na série histórica, as pessoas que têm acesso ao relatório que é público, né, da pesquisa, podem fazer essa análise. Quem recebe Auxílio Brasil está cada vez gostando mais do governo do que quem não recebe. A diferença é significativa. Então, eu diria o seguinte, Colombo, as condições políticas do governo do presidente Bolsonaro melhoraram muito do mês passado para cá, com essa bagunça produzida, vamos dizer assim, pela terceira via. Mas as condições econômicas continuam desfavoráveis a ele. A gente está falando de uma percepção pública de aumento de preços, né, de inflação, de ter a economia como principal problema, e isso a literatura em ciência política mostra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Presidentes que lidam com economias ruins tendem a ter dificuldade de se reeleger. Presidentes que tendem a disputar a reeleição em situações econômicas favoráveis têm mais vantagem. Então, levando esse aspecto em consideração, eu diria que o presidente Bolsonaro hoje leva desvantagem na economia, mas conseguiu levar vantagem na política, e isso obviamente faz a diferença, porque são essas duas dimensões, são esses dois campos de batalha que, no fundo, se combinam para gerar o resultado da eleição lá em outubro. Última pergunta rápida que eu prometo, já desrespeitando todas as ordens que me foram passadas, porque a gente estourou, mas é que o assunto é muito bom, muito interessante. Então, o que você traz para a gente é o país se dividindo mais ou menos como ele se divide desde 2002, né?
com uma ou outra diferença, mas com o Sul apoiando um candidato mais de centro, centro-direita, com o Norte e o Centro-Oeste também, não é? Uma área com produção agrícola muito forte, o Nordeste permanece ali como um reduto eleitoral importante do PT. Eu queria que você falasse para a gente, não sei se você tem esses dados fatiados, mas sobre 2 estados fundamentais. São Paulo, que é um estado onde o antipetismo floresceu muito fortemente, deu uma vitória cachapante para Aécio Neves em 2014 e para Jair Bolsonaro em 2018. Se isso refluiu em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, e aquela história de quem ganha em Minas ganha a eleição. E em Minas Gerais, onde nem o presidente Bolsonaro e nem o ex-presidente Lula, por enquanto, tem um palanque forte local. Colombo, ainda bem que você quebrou o protocolo. Eu acho essa pergunta mais importante de todas, viu? Porque ela aponta na direção da análise, né, de como os palanques estaduais, de como a configuração nos estados pode operar na lógica nacional. Então, eu vou te dar uma explicação rápida sobre isso. Na minha avaliação, a gente pode entender o Brasil, assim como os norte-americanos gostam de fazer, entre os que eles chamam de core states, que são os estados em que a eleição basicamente está definida a priori, a gente já sabe, né, para que lado aquela região vai, e os swing states, que são aqueles em que, dependendo da eleição, há mudança de direção. Então, o Nordeste brasileiro muito provavelmente vai ser vermelho, o Sul, Centro-Oeste vai ser azul, ou seja, o campo de batalha, se a gente quiser usar aqui o exemplo do War, né, os territórios a serem conquistados são os territórios do Sudeste. E aí nós estamos falando de 3 colégios eleitorais importantes, Minas, São Paulo e Rio. O que a gente percebe hoje? 2 elementos. Primeiro, em Minas, o presidente Lula lidera as intenções de voto no Estado, né, diferente do que aconteceu em 2018. No caso do Rio, essa diferença para o Bolsonaro é bem menor, o Bolsonaro aparece com uma vantagem, é o seu principal colégio eleitoral no Sudeste, e em São Paulo ainda a gente observa também um posicionamento mais favorável ao ex-presidente Lula. Ou seja, neste momento, a pesquisa de opinião publicada pela Genial Quest é uma pesquisa favorável ao ex-presidente Lula, né? Ele é o favorito nas intenções de voto nesse momento, porque ele ganha, né, por diferentes margens, em Minas maior, em São Paulo menor e no Rio muito menor, mas ele lidera as intenções de voto nesses 3 estados. Acontece, no entanto, Colombo, como você muito bem disse, que os palanques estaduais foram definidos na semana passada. E aí há alguns entraves que, na minha avaliação, dão vantagem política ao presidente Bolsonaro. Vou te explicar por quê. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro lidera as intenções de voto contra o Freixo Castro, um governador de Bolsonaro. Em São Paulo, o Haddad, embora lidere as intenções de voto para governador, tem no seu calcanhar o ministro Tarcísio, ex-ministro agora Tarcísio, e um desejo grande da população de São Paulo de encontrar um governador que não seja nem lulista e nem bolsonarista. E no caso de Minas, você tem a disputa entre Zema e Calil. Zema hoje lidera as pesquisas de opinião, né? Não quer se vincular ao bolsonarismo, já se posicionou publicamente contra isso, embora tenha estado ali naquele campo durante o seu mandato, e Lula e Calil não conseguiram montar uma aliança formal ainda, o que pode prejudicar o ex-presidente Lula, que não teria aí um palanque forte em Minas, e também prejudicaria o Calil, que precisaria desse apoio para vencer a eleição. Ou seja, nesse campo, nesses territórios do Sudeste, onde, na minha opinião, a gente vai ver uma definição da eleição, o campo político é um pouco mais complicado, e aí o Bolsonaro pode tentar tirar uma vantagem, ganhando no Rio de Janeiro e diminuindo essa diferença em Minas, talvez virando o jogo em São Paulo, por conta dessa configuração eleitoral estadual. Então aí eu acho que o jogo fica mais interessante, complexo, é verdade, mas traz mais elementos para a gente poder fazer essa análise. Na minha avaliação, nós vamos ter que aqui na CNN acompanhar até o final da eleição os movimentos nesses estados, principalmente, para ver como o jogo final vai se dar. Muito bom. Felipe Nunes, diretor da Quest Genial. Felipe, muito obrigado. Foi muito bom o papo com ele, né, Stephanie? Muito esclarecedor para a gente aprofundar um pouco a pesquisa, né? Exatamente, a gente traz os dados, mas é sempre bom ouvir uma análise também, né, sobre todos esses números, porque números nem sempre são tão claros. Obrigada, viu, Felipe, por nos atender.
Eu que agradeço, Stephanie Colombo, um prazer estar aqui publicando nossa pesquisa com vocês e até a próxima. Prazer foi nosso. Volte sempre.